Ele é cearense, tem 53 anos, é arquiteto e urbanista, um apaixonado pela cidade de Fortaleza. Também é pós-graduado em gestão e marketing, além de autor de livros nas áreas de motivação, vendas e mercado imobiliário. Na verdade, eu botei muito bonés, sabe? Muitos bonés diferentes. Então, em 89 foi como arquiteto. Né? Comecei lá na construtora Colmeia. Antes disso, se eu for contar mesmo, né, contabilizar esses anos aí, eu tenho que voltar para 85, 84, que é quando eu comecei na área de decoração, de projetos de interiores, como desenhista, né, como designer de interiores, enfim. Então, o meu envolvimento com o mercado imobiliário começa mesmo em 85, né, em 85. E daí fomos arquiteto, gestor, né, de construtora, consultor, palestrante, né, treinador, escritor, corretor, construtor, e aí vai. Em que momento da sua vida você decidiu ser corretor de imóveis? Muito bom, muito bom. Tem uma história engraçada em relação a isso aí, porque envolve o nosso presidente aqui do Cresce, o nosso amigo Tibério. Essa história é muito... Gente, preste atenção que essa história é boa. Eu já fazia treinamentos na área de vendas, né? Uma série de situações e circunstâncias acabaram me trazendo para essa e circulava no país inteiro, enfim. E aí uma imobiliária local, aqui na época era a Luiza Chimenez, me chamou para eu ministrar um treinamento de um dia inteiro, 8 horas de treinamento de vendas para os corretores. Deixa que eu não era ainda corretor de imóveis, mas ministrava treinamento de vendas. E aí, no final do treinamento, o nosso amigo Tibério era o gerente da Luiza Chimenez. E o Tibério, naquela sutileza dele, porque se tem uma coisa que o nosso amigo Tibério é fraco, ele é absolutamente franco. É por isso que conquista e é por isso que encanta tanto a todos nós. Porque sabe fazer, apesar do peso, com uma leveza enorme. E aí ele chega para mim e diz, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aí tudo funciona muito bem no telão. Se você estivesse aqui no mercado imobiliário, você ia ver que isso aí não funcionava, não. Desse jeito, em plena sala de aula lá com todos os corretores. E lá se vai eu para tentar, né, enfim, contornar a situação, né, constrangedora que se criou. Desafiado. Mas era tudo que eu precisava. Quando me faz uma provocação dessa, aí eu cresço. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu disse, é isso que eu estou precisando para trazer mais autoridade para o que eu falo. E aí não só isso, não adiantava só ser corretor de imóveis, né, no sentido de, porque nós não estamos como corretor de imóveis, ou você é ou não é. Não adiantava só ter o Cresce, né, coisa que eu consegui em 2001. Eu precisava provar que aquilo que eu ensinava dava certo. Foi quando então eu abracei o projeto do Alphaville Fortaleza, que foi o meu primeiro grande desafio, um desafio que eu mesmo comprei para mim, né, para minha carreira. E porque eu estava em busca disso, dessa autoridade. E quando eu abracei esse projeto, foi o lançamento do Alphaville Fortaleza, aquele lá do Porto das Dunas, que foi o primeiro, e aí acabei sendo campeão de vendas, sem imobiliária nem nada. Vendi 57 lotes ali. E foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Aí o pescoço engrossou, não para ficar com vaidade, nem, enfim, não para isso. Né? Nem com soberba, nem coisa nenhuma. Mas experiência, mas já ter esse case. Para um case, isso. O pescoço engrossa porque agora você diz, eu apliquei e vendi, efetivamente. Aí daí em diante veio a Viva em 94, não, a gente começa a confundir as datas. Você vai ficando velho, aí você começa a errar, não é mais anos, não, você erra décadas, né, quando você vai ficando velho. 2004. Mas foi 2004, é isso aí, 2004, é isso. A Viva tem 16 anos. Ser campeão de vendas foi uma das grandes conquistas, uma das primeiras grandes conquistas que aconteceram na sua carreira, na corretagem. Na corretagem imobiliária, uma das primeiras, sim. É sempre bom a gente ser o campeão de vendas, enfim, né? A gente ir lá e alcançar essas coisas. Mas, assim, ela não pode ficar presa nem perdida na linha do tempo, né? Ela tem que ser realmente uma constante. Eu digo para você, né, o seguinte, que essa vida, a vida de um campeão, ela é feita de vitórias e derrotas, não tem jeito, né, a vida de um campeão. E a gente não pode se notabilizar pelo fato de ter conquistado uma coisa ali que está presa a uma determinada circunstância. É um somatório realmente de experiências acumuladas, de vivências, enfim. Então eu digo para você assim que até hoje eu continuo me sentindo muito desafiado. Eu estou com 54 anos, né? Agora, você falou 53, mas eu já estou entrando nos 54 anos. E continuo querendo... E agora, por exemplo, mais recentemente na nossa imobiliária, na Viva Imóveis, olha, redesenhamos tudo.
Simplesmente eu acabei a Viva e comecei uma nova Viva. Por quê? Uma nova Viva completamente digital, porque hoje em dia não existe mais espaço para as imobiliárias, quer dizer, não existe mais espaço, não existe mais futuro para as imobiliárias tradicionais. As imobiliárias precisam se transformar realmente em plataformas digitais, porque o mercado está muito mais rápido, ele está muito mais dinâmico, por conta desses meios digitais. Os aplicativos empoderaram muito o corretor de imóveis, a relação entre a imobiliária e o corretor de imóveis, que é autônomo, independentemente de qual a situação que ele esteja, se ele é independente ou associado, ele é um autônomo, porque é da natureza da profissão. A relação entre a imobiliária e o corretor precisa ser revista. Revisamos tudo isso, redesenhamos tudo isso. Empoderaram até o cliente, né? As ferramentas. As ferramentas empoderaram até o cliente a ponto de alguns questionarem até se vai haver uma desintermediação do mercado imobiliário. Eu não acredito nessa desintermediação do mercado, ou seja, o corretor ele não deixa de ter um papel fundamental. Mudou o papel dele. O papel do corretor de imóveis, definitivamente, por conta desse aplicativo, porque nós temos que entender também uma outra coisa, outro aspecto. O mercado imobiliário foi um dos últimos a se digitalizar, a realmente incorporar a cultura digital. É cultura, não é só aplicativo, processo, não é só programas. A mentalidade. É uma mentalidade, é uma nova cultura realmente, de você passar a se valer de todas essas ferramentas, e são ferramentas. Ferramenta é o seguinte, se você não souber usar, o que é que um CRM? O CRM pode ser maravilhoso, pode ser um desastre se você não souber usar, como qualquer ferramenta. Não é o fato de você colocar um CRM. Você coloca um CRM dentro da imobiliária, mas não muda. Não muda a gestão, não muda a cultura, não muda a mentalidade, como você bem disse. Né? Não coloca empatia na hora de vender. Então, assim, o mercado imobiliário foi um dos últimos a realmente incorporar essa cultura. Então, agora é que essa coisa está efetivamente acontecendo e transformando por completo. Né? E esse empoderamento, ele acaba criando, sim, esses questionamentos. Será que o cliente vai continuar precisando do corretor? Vai, não de um corretor que sabe dar informações, porque o Google dá informações muito mais rápido e muito mais amplo do que qualquer corretor de imóveis. Não, é um corretor de imóveis que sabe fazer julgamentos, sabe discernir sobre o que é melhor para o cliente. O cliente ele não tem experiência de tomar decisões em relação a imóveis. O corretor, sim. O exemplo que eu dou, Mirela, tu me interrompe, tá? Não, o papo aqui tá ótimo. Continuamos. O exemplo que eu dou é o seguinte, você não procura um médico porque ele conhece remédio. Eu vou naquele médico ali porque ele conhece muito sobre remédios. Não, você não vai. O Google sabe mais do que ele sobre remédios. Você procura um médico que tem discernimento e conhecimento suficiente para identificar qual o seu problema e o melhor tratamento em função das suas circunstâncias, em função do seu quadro, em função das tuas, enfim, das suas idiosincrasias, enfim, das tuas nuances, das tuas características específicas. Se eu e você fomos com o mesmo problema para um médico, com o mesmo mal para um médico, de repente podem vir dois tratamentos totalmente distintos por conta das nossas histórias, dos nossos históricos, dos nossos, enfim, dos nossos antepassados, da nossa genética. Eu preciso de um médico que tenha esse discernimento, essa capacidade. 2 clientes querendo um apartamento de alto padrão, 300 metros quadrados na beira-mar, eles podem precisar, eles podem de repente optar por 2 coisas completamente distintas e é o corretor de imóveis, a corretora de imóveis que vai ter a capacidade de discernir sobre o que é melhor para um e o que é melhor para o outro. Uma vez você disse em uma outra entrevista que não trabalha com imóveis, trabalha com gente. Imóvel... Por que é importante o corretor pensar dessa forma? Sem dúvida. O imóvel... Quem vende o imóvel é o proprietário ou a construtora. Não somos nós que vendemos o imóvel. A gente liga pontos. Sabe aqueles desenhozinhos que estão só os pontinhos lá e você vai ter que ligar os pontinhos do jeitinho certo, que se você não ligar do jeitinho certo, o desenho fica completamente... Então, o nosso papel é de ligar esses pontinhos aí, sabe? E para ligar esses pontinhos aí, eu tenho que entender bem direitinho os 2 lados. Tenho que compreender bem direitinho o lado de quem está vendendo, quais as razões, as motivações, o lado de quem está comprando, quais os medos, quais os anseios. Então, é esse match aí que a gente dá. É esse encontro aí que a gente faz, encontro de expectativas, que muitas vezes são díspares, né? Cliente, vendedor querendo bem aqui, cliente comprador querendo bem aqui, você tem que acomodar, trazê-los. Uma das coisas mais difíceis no mercado é trazê-los para a realidade. Né? Trazê-los para a realidade porque ficam de ouvir falar. Então, assim, olha,
para qualquer corretor agora que está entrando no mercado, eu digo, se especialize em gente. Se especialize em gente. Porque muitas vezes o cliente ele chega às vezes no stand de venda já sabendo absolutamente tudo sobre aquele imóvel. Mas aí, para que ele precisa de um corretor se ele já sabe tudo sobre aquele imóvel? Porque ele precisa saber se aquele imóvel serve para ele. E se aquele imóvel na linha do tempo, ora, o cliente ele não é um especialista no mercado imobiliário. E o que é um especialista? O especialista é alguém que ele consegue ver um filme e não só uma foto específica. Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes a gente chega para um cliente, e eu tenho que chegar para um cliente, ei, deixa eu te dizer uma coisa, dá realmente um frio na barriga. Não se preocupa, eu acompanho isso inúmeras vezes e esse processo de decisão é um processo de decisão difícil realmente. Então sabe aquela tranquilidade que você tem que dar? Se coloca no lugar do cliente. De um médico que tem que chegar e dizer assim, olha, é uma cirurgia complexa, mas eu faço isso há muito tempo. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou enfrentar, os exames estão muito claros, ela é complexa, ela é delicada, mas fica tranquilo. Perfeita a comparação. No caso, você está falando da segurança nas transações imobiliárias. Da segurança das transações imobiliárias. E só o corretor. É o corretor porque ele já viu esse filme várias vezes. E é um filme que se repete com outros atores, em outros cenários, com outros panos de fundo, mas ele tem um enredo muito parecido. Você me entende? Ele tem um enredo muito parecido. Então é aquela coisa, já vi isso antes. É o corretor que dá essa segurança. E você quer ver um exemplo de coisas que a gente já viu antes? O cliente recebe uma proposta, a proposta é boa, ele não quer aceitar achando que vai receber uma proposta maior do que aquela do cliente vendedor, né? Proprietário. Vai encontrar uma proposta melhor, não vem nem a melhor, nem uma que consiga igualar a que ele já tinha recebido. Nós já vimos inúmeras vezes esse filme. Uma coisa maravilhosa do mercado imobiliário, ele não é uma ciência exata. E por ele não ser uma ciência exata, não é uma fórmulazinha, tem muita subjetividade, entra então o fator humano como algo muito diferenciador. Ele não é um mero algoritmo. O mercado imobiliário não é um mero algoritmo. Porque eu preciso ir sentir aquela sala. Não tem nada como sentir aquela sala. Vamos lá, a gente põe em realidade virtual, elas estão ficando cada vez mais reais, mas não é como você se debruçar sobre o guarda-corpo daquela varanda e olhar à vista. E às vezes aquilo te remete a uma lembrança de infância, aquilo se remete a um sonho que você queria realizar a vida inteira e ali você está tendo, de repente, a oportunidade de materializar e o corretor sente isso na visita, né? Olha, teve uma visita que eu fiz com um cliente e o cliente falando e ele estava com a esposa e aí o corretor precisa ter isso. Olha, eu não estou aqui me posando de quem sei tudo, de quem sabe tudo, de que tem uma verdade, não. Mas eu estou contando as minhas experiências pessoais. Aí eu olho lá o cliente falando, não sei o quê, porque não se justifica fazer um investimento desse, é muito melhor ir para o mercado financeiro, porque você coloca o dinheiro, blá, 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 blá. Quando eu vi, a mulher se retraiu todinha. Eu vi que ela se retraiu todinha com o discurso dele, que era frustrante o discurso dele. E aí, nesse momento, eu tive que mudar completamente a conversa, ele estava tentando racionalizar a conversa, e eu vi simplesmente para o emocional. Gente, eu tive que fazer um movimento, mas um movimento de tanto risco, e dizer para ele, sem brincadeira, eu disse para ele o seguinte, olha, eu entendo perfeitamente você. Agora, deixa eu dizer só uma coisa para você. Se você não viver esse sonho da sua esposa agora, de ter a casa própria, de ter o seu próprio apartamento, sabe o que pode acontecer comigo e com você? Ei, comigo também, tá? Você morre e ela vai viver com outra pessoa esse sonho. Rapaz, esse homem, olha, é um movimento de muito risco. Ele poderia ter me dado, era um tapa ali naquela hora. Isso, vá para aquilo, vá para a caixa prego. E ele pegou, parou e sentiu a pancada. E eu vi o sorriso dela. Na mesma hora eu vi o sorriso dela. Se você ficar com essa história de não comprar, você pode simplesmente morrer, o dinheiro vai para ela e ela vai viver esse sonho com outra pessoa. Enquanto você é que deveria estar vivendo esse sonho com ela agora. Funcionou. Podia não ter dado certo. Mas, não aconselha, né? Não assim, façam isso. Mas aí que tá, você tem que saber o momento certo de fazer isso. Eu tinha ela do meu lado, porque eu vi a frustração dela. Eu vi na hora que ela fechou aqui os braços, foi para o guarda-corpo e como se estivesse desolada diante do discurso dele.
Tá entendendo? Porque ele estava querendo que eu, naquele instante, justificasse para ele por que era melhor, do ponto de vista racional, matemático, financeiro, era melhor ele comprar do que ele alugar. Mas não tinha justificativa matemático-financeira para justificar isso. Era emocional mesmo. Era a vontade da segurança que ela queria ter, e a mulher quer muito isso. A caverna. Ela quer a caverna dela, com o nome dela ali. Né? Não uma caverna passageira que ela está ali e a qualquer momento pode mudar. Né? Então, gente, é gente. A gente está falando sobre isso por causa de gente. Você disse também que entre pensar no produto e na comissão, você fica sempre com o quê? Eu fico sempre com a pessoa. Eu fico sempre nem com a pessoa. Dois, né? Nem produto, nem comissão. Por quê? Porque às vezes a comissão não acontece porque o produto não foi vendido. Né? Mas assim, essa frase, ela se encaixa bem, esse pensamento ele se encaixa bem com o outro que é, nunca troca uma relação por uma transação. Ou seja, a transação é efêmera, a relação ela pode ser contínua e ela pode ser duradoura. Né? É muito, muito importante. Eu diria para você que um corretor, uma corretora, só conseguiram chegar a um nível de maturidade de vendas na hora que eles têm a capacidade de chegar para o cliente e dizer assim, não compre. Não compre. Isso aqui não é o que vocês estão procurando. Eu sei que vocês estão empolgados com isso aqui. Eu sei que eu poderia terminar aqui agora, fazer essa venda e pegar essa comissão. Ou seja, o produto é bom, a comissão eu estou vendo a comissão, mas pelo que vocês já me disseram, eu não acredito que vocês possam vir a ser felizes aqui. Por quê? Por conta de tudo isso que você já me falou que você está esperando. E a sua expectativa não está batendo, mas você está empolgado com alguma coisa que ele viu. De repente, uma área de lazer maravilhosa, enfim, ou uma vista espetacular, mas uma vista espetacular sem a área de lazer que ele queria, tanto para os filhos, tá entendendo? Então, assim, às vezes, a gente chama de trade-off. Trade-off são essas trocas, sabe? Porque você nunca vai ter o imóvel ideal que tem tudo que você busca. Tudo que você busca. Você sempre vai ter que fazer algumas concessões. Esses trade-offs são essas concessões. Mas você só pode fazer as concessões naquilo que realmente é só um desejo, não uma necessidade. Você não pode fazer concessões em necessidades. Só em coisas que são desejáveis. Né? Mas aquelas que são imprescindíveis, essas são necessidades. A gente pode até não saber o que a gente quer, mas a gente precisa ter certeza do que a gente não quer. Fato. É uma pergunta que eu acho que todo proprietário precisa responder, né? Toda pessoa que quer realmente um imóvel, né? Com certeza. E muitas vezes, graças a Deus, eles só descobrem indo até lá. E para ir até lá, a gente precisa da gente. Que bacana o papo, Paulo Angelim. Prazer revê-lo. Parabéns aí pela sua trajetória no mercado imobiliário, por essa história de vida contada de uma forma tão leve, né? Que eu acho que animou todo mundo. Que bom. Estou sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Tibinhas é o Tibério. Tibinhas eu não posso nem falar nada porque eu sou apaixonado por aquele cabra. Né? Então, muito obrigado. Deus abençoe muito a vocês e a quem está nos assistindo. Feliz por tê-lo aqui. Até a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. Tem muito mais programa aí para você. Tem sacadas de comunicação, tem Cresce Ceará por você. É só você olhar aí na nossa playlist que você confere outros assuntos. E semana que vem também tem mais entrevista com a série Grandes Nomes do Mercado Imobiliário. Tchau, tchau.